Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver aqui conosco. Meu nome é Ellen, eu sou nutricionista e hoje vou estar aqui com vocês, conversando um pouco mais na nossa aula da telenutrição sobre a fragilidade no paciente com doença renal crônica. Quero também, de antemão, desejar um feliz 2023 para todos vocês. Vamos lá? Bom, então a minha proposta aqui hoje é falar um pouco mais sobre o que é esse estado de fragilidade, né? Especificamente no paciente que possui a doença renal. Antes de tudo, é muito importante nós contextualizarmos o que é a doença renal. À medida que se aumenta a expectativa de vida, juntamente com o aumento das comorbidades, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, o próprio panorama da obesidade, à medida que esse contexto ele vai aumentando, também nós percebemos um aumento das doenças crônicas, dentre elas a doença renal crônica. Então, nós vamos caracterizar a doença renal crônica como anormalidade da estrutura ou função dos rins por pelo menos 3 meses. E, que essas implicações, de fato, elas tenham aí, tragam problemas para a saúde do indivíduo. Então, nós percebemos que, pensando na taxa de filtração glomerular, que é uma medida indireta da função renal, nós vamos ter que o indivíduo com doença renal ele possui uma taxa de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto, já é considerado aí o indivíduo com doença renal, desde que isso permaneça por 3 meses, ou se essa taxa de filtração for maior que 60, desde que tenha alguma outra anormalidade da estrutura dos rins, da estrutura ou função. Se isso for identificado por pelo menos 3 meses, esse indivíduo ele já se enquadra aí, ele vai ter as características, se enquadrando aí nesse contexto da doença renal crônica. A prevalência da doença renal, ela é crescente, entre 10 a 13,4%, de prevalência aí no mundo, e isso equivale a aproximadamente 843 milhões de pessoas em todo o mundo. Então, o que se tem percebido ao longo dos anos? Que tanto a prevalência quanto a incidência da doença renal, ela é progressiva, ela é crescente. A taxa de mortalidade também é alta, quando nós pensamos na doença renal, se comparada a outras doenças, e ela no último ano ela passou por uma estabilidade, porém, ao longo dos últimos anos nós também podemos perceber que a taxa de mortalidade ela é crescente. Existem muitos fatores de riscos para a ocorrência da doença renal, não se fala em um fator de risco único, Então nós temos fatores de riscos que são tradicionais, como por exemplo, a idade avançada, a presença de glomerulonefrite, doenças renais císticas, diabetes, hipertensão e obesidade. Nesses indivíduos especificamente, tanto com diabetes, hipertensão arterial sistêmica e obesidade, nós percebemos que nesses indivíduos, com o passar do tempo, a prevalência de doença renal ela é alta dentre esses indivíduos. Não quer dizer que todos vão ter, mas quer dizer que são grandes fatores de riscos para a ocorrência da doença renal crônica. Chama atenção para a doença renal crônica porque existem outros tipos de doenças renais. E nós temos também outros fatores de risco que eles são considerados como não clássicos, que são o estresse oxidativo e inflamação. Já existem muitos estudos mostrando que a ocorrência e as consequências que são geradas por esse estresse oxidativo e pela inflamação por algum motivo, que pode ser conhecido ou não, também são fatores contribuintes para tanto a ocorrência da doença renal quanto para a progressão da mesma. E aí, o documento que nós temos, que é o KDIGO, que é uma grande referência que fala sobre a doença renal, classifica, então, em estágios, Então, nós temos desde o estágio G1 até o estágio G5.
de forma que quando esse indivíduo ele entra em falência renal, já no estágio 5, esse indivíduo ele vai necessitar de algum tipo de terapia de reposição renal, né? Uma vez que o rim ele já não consegue mais desempenhar a sua função. Hoje, no Brasil e no mundo, nós temos 3 tipos de terapias renais substitutivas, que são a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. Já se sabe também que, uma vez que nós temos o estresse oxidativo e a inflamação como fatores de risco para a progressão, né, para a doença renal crônica, nós percebemos também que com a progressão da doença, esses indivíduos, eles tendem a apresentar um aumento da produção de espécies reativas de oxigênio e também de citocinas inflamatórias, né? E de que isso pode ser fatores que vão contribuir para a progressão renal também, né, a progressão para a piora da função renal, e à medida que essa função renal ela vai piorando, esse indivíduo apresenta, né, maior concentração desses fatores, de espécies reativas de oxigênio e de citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias especificamente. Bom, então contextualizei um pouquinho para vocês o que é a doença renal e agora eu vou falar aqui especificamente do que esse indivíduo com doença renal, o que ele pode, né, apresentar ao longo do tempo. Então, existem comorbidades, como eu já falei, que elas podem auxiliar, né, para o aparecimento da doença renal crônica e com a progressão da doença, podem surgir outras comorbidades, né? Então, esse quadro de morbidade, ele também pode ser uma consequência da doença renal. Então, essa sobrecarga de volume que esse paciente vai apresentando, anemia, alterações no metabolismo mineral ósseo, esse distúrbio ácido básico, associado à ingestão alimentar inadequada, assim como esse excesso de toxinas urêmicas, todo esse contexto ele vai contribuir, então, para o aparecimento de outras condições, né? Eu já elenquei as comorbidades e nós temos também que isso pode contribuir para a piora do estado nutricional desse indivíduo, assim como para o aparecimento de sarcopenia e, inclusive, o aparecimento de doenças cardiovasculares, que hoje nos indivíduos com doença renal crônica é uma das maiores causas para o contribuinte ali na taxa de mortalidade. Então, é importante chamar a atenção que não são todos os indivíduos que vão cursar dessa forma, mas de uma maneira geral nós conseguimos entender esse trajeto no paciente com doença renal. Então, aí eu já mostro, né, que são fatores que nós precisamos ter uma atenção maior para eles. Por quê? Tanto as alterações que o indivíduo com doença renal apresenta, quanto as suas consequências, né, como por exemplo a desnutrição, nós sabemos também que é responsável por aumento da taxa de hospitalização, isso vai influenciar no aumento dos custos em saúde e isso também pode ter uma influência direta sobre a mortalidade do indivíduo. Então, são fatores que nós precisamos nos atentar e nós, enquanto nutricionistas, precisamos então desenvolver estratégias ativas para a melhora da saúde nutricional desse indivíduo. Mas então, o que é a fragilidade, né? Então, eu falei de desnutrição, falei de sarcopenia, falei das doenças cardiovasculares e nesse contexto nós também temos um quadro, né, que vem ganhando destaque ultimamente, nos últimos anos, justamente porque também tem sido associada à mortalidade. E a fragilidade, ela não é a mesma coisa que sarcopenia e não é a mesma coisa que desnutrição. Então, vem comigo aqui agora para entender um pouquinho mais sobre a fragilidade. Ela vai ser uma síndrome caracterizada pela diminuição da capacidade de reserva orgânica, né, do indivíduo. E essa diminuição das reservas orgânicas vai estar associada a uma resposta diferenciada a estressores. Então, quando eu comparo um indivíduo com fragilidade e um indivíduo sem fragilidade, o que eu percebo? Que o indivíduo com fragilidade, se ele tem uma gripe, ele responde de uma forma.
O indivíduo sem fragilidade, ele vai responder de outra forma. A tendência desse indivíduo frágil, né, ou que vive com fragilidade, a resposta a essa gripe desse indivíduo que vive com fragilidade, ela vai ser muito pior, né? Justamente porque esses sistemas corporais, eles vão estar comprometidos. E o que se sabe também? Que depois, quando já esse indivíduo passa por um estado de melhora, ele não consegue retomar perfeitamente as suas funções como era antes, né? Então, o indivíduo sem fragilidade, ele parece que ele consegue ali seguir, né, a sua vida de uma maneira mais, né, com a melhor qualidade de vida, e o indivíduo sem fragilidade, muitas vezes, ele segue num contexto de complicações, né? Claro que pode ter a melhora, né? Ele pode aí com um tratamento adequado retomar as suas funções, mas essa resposta orgânica, ela é diferente, porque as reservas para cada indivíduo, ela se manifesta de forma diferente. Trazendo isso para os indivíduos com doença renal crônica, eu também percebo essas diferenças daqueles indivíduos com doença renal que vivem sem fragilidade e os indivíduos com doença renal que possuem esse estado de fragilidade. Então, qual que é o resultado, né, desse processo? A desregulação de múltiplos sistemas fisiológicos e biológicos, gerando então um comprometimento da homeostase orgânica. Então, esse indivíduo, os processos orgânicos, eles não respondem da mesma forma e depois eles podem não retomar aí a 100% da sua função considerada normal. Então, eu preciso enxergar a fragilidade como um estado dinâmico e complexo, né? Porque a resposta dentre os indivíduos frágeis, nós percebemos ainda diferentes respostas e entender que isso ocorre independente da sarcopenia e de outras doenças. No entanto, o que nós percebemos? Que a sarcopenia, ela está dentro do fenótipo da fragilidade. Quando eu falo de fenótipo, é porque existem as alterações que são internas daquele indivíduo, né, as alterações orgânicas e fisiológicas, mas isso é suficiente para que eu possa enxergar um fenótipo de fragilidade. Então, além das características que nós percebemos na sarcopenia, como a perda muscular, tanto em quantidade quanto em qualidade, assim como essa redução da força e da performance do indivíduo, nós temos ainda associado um estado de exaustão, né, barra fadiga, e essa exaustão, ela vem ali de uma alteração do sistema de emoções desse indivíduo, assim como baixa atividade física e uma perda de peso não intencional. Então, parece, né, de acordo com os estudos, que esse estado de fragilidade, ele pode ocorrer independente da sarcopenia e dessas outras doenças, né? E não é a mesma coisa. Então, nós precisamos enxergar a fragilidade num contexto mais amplo. Então, todos esses fatores de risco que eu já mencionei, tanto aqueles que foram, né, associados com o aparecimento da doença renal, quanto aqueles que estão associados, né, à doença como consequência, né, da própria progressão da doença, tudo isso em conjunto vai contribuir para o aparecimento da fragilidade, tá? Então, nós temos ainda que o estado que a doença renal crônica, ela também é vista como um estado de envelhecimento, né? Então, aquele indivíduo que já apresenta a idade avançada, doença renal crônica, então nós precisamos ter um olhar diferenciado para esse indivíduo. Assim como aquele indivíduo adulto, que ainda é um adulto jovem, mas que tem doença renal crônica, o nosso olhar para esse indivíduo, ele também precisa de ter essa diferenciação, uma vez que ele pode ou não também apresentar fragilidade. A fragilidade, nos últimos anos, ela também tem sido não associada unicamente ao estado de envelhecimento, né, de idade avançada. Já se percebe essa condição também em indivíduos jovens, acometidos aí, né, pela doença renal crônica ou por outros estados também de doenças crônicas. Essa figura,
eu achei muito interessante, trouxe aqui para nós fazermos uma reflexão de que nós temos como ponto-chave a disfunção muscular esquelética, né? Então, a sarcopenia, a disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, resistência à insulina, essa síndrome de perda proteica calórica associada ao estado inflamatório que nós identificamos na doença renal crônica, assim como esse excesso de citocinas inflamatórias, eles vão contribuir tanto para a diminuição da função muscular, quanto para diminuição do músculo em questão de quantidade. Esses fatores eles vão contribuir para a disfunção muscular esquelética, que é um fator chave para a fragilidade. Ele não é o único fator, né? Mas nós percebemos de uma forma geral que é altamente prevalente essa disfunção muscular esquelética nesse indivíduo, além das outras questões, que é a questão da fadiga, a questão da baixa atividade física, né? Então nós temos aí finalmente esse fenótipo da fragilidade física, né, que nós conseguimos perceber por meio da fadiga, da fraqueza, essa diminuição do movimento, né, que é muito caracterizada aí pelas avaliações da velocidade de caminhada desse indivíduo, ou por questão da funcionalidade mesmo, e essa perda de peso não intencional. Isso, então, são os fatores que caracterizam a fragilidade física, mas nós também temos a fragilidade caracterizada por um acúmulo de déficits, que também é uma outra forma de avaliar a fragilidade. Aqui, nessa aula, nós vamos concentrar a nossa atenção na fragilidade física. Esse desenho ele ilustra muito bem essas alterações que elas começam acontecendo a nível celular ou molecular e finalmente elas conseguem ser expressas a nível de organismo naquilo que eu vejo, que é o próprio fenótipo. Mas percebam, antes dessa parte da exaustão, fraqueza, da identificação da baixa atividade, perda de peso, assim como essa lentificação na velocidade de marcha do indivíduo, existem alterações que acontecem a nível ali de disfunção mitocondrial, de senescência celular, isso num primeiro nível. Essas alterações elas vão então influenciando ali na disfunção do músculo esquelético, no sistema metabólico, no sistema de resposta, né, que é um dos critérios para caracterizar a fragilidade. Lembram que essa resposta anormal do indivíduo a determinadas condições? Então, essas alterações elas vão acontecendo até que elas se expressam então no fenótipo da fragilidade. Então, por isso que a fragilidade ela é uma condição dinâmica e complexa, porque não acontece somente naquilo que eu estou vendo, né? Então, por exemplo, o indivíduo ele perdeu peso significativamente no último ano e isso não foi intencional. Eu estou vendo que o peso dele está comprometido. Porém, outras alterações elas já podem estar acontecendo muito antes dessa perda de peso. Então, agora eu quero trazer aqui para vocês alguns estudos que mostram essa associação da fragilidade no contexto da doença renal crônica. E por que é tão importante a gente olhar para a fragilidade com um olhar diferenciado? Já em 2012, e na verdade muito antes disso, nós temos estudos, mas aqui pontualmente eu quis trazer esse de 2012, que foi uma corte com 1.576 indivíduos que estavam iniciando a diálise. E o que os autores identificaram? Que 73% desses indivíduos eles possuíam fragilidade, a mortalidade, numa média ali de 2,9 anos, foi de 33% desse total de 1.576, e que a fragilidade foi associada com a maior mortalidade. Então, eles entenderam, né, dentre os resultados desse estudo, eles encontraram uma associação entre a maior taxa de filtração glomerular e a mortalidade. Mas eles não se perguntaram como a maior taxa de filtração glomerular, por que ela estava associada à mortalidade?
parece que a fragilidade nesses indivíduos que eles tinham maior taxa de filtração glomerular foi um fator confundidor. Então, na verdade, o que está mais associado à mortalidade? A fragilidade, e não necessariamente essa maior taxa de filtração glomerular, uma vez que a fragilidade foi identificada nesses indivíduos também com maior taxa de filtração. Então, nesse estudo eles encontraram essa forte relação entre fragilidade e mortalidade. Em 2019, um grupo de autores também em um estudo de coorte de aproximadamente 24 meses, eles mediram a fragilidade no momento zero, e depois de 12 meses e depois de 24 meses. Os indivíduos eles já estavam em hemodiálise e ali foi um N bem significativo de 727 indivíduos. O que eles então perceberam? Que novamente a fragilidade foi associada à mortalidade nesses indivíduos, sendo que os 5 componentes foram muito importantes, para a determinação, para o entendimento dessa associação. Quais são os 5 componentes? Perda de peso não intencional, baixa atividade física, velocidade de marcha lentificada, fraqueza e exaustão. Sendo que a velocidade de marcha foi o preditor individual mais forte para essa associação com a mortalidade. E em 2020, já numa população com doença renal crônica, porém diferente, porque esses indivíduos eles estavam na espera para o transplante renal. Então, o que esse grupo ele propôs? A avaliação antes do transplante e 3 meses pós-transplante. Então, o que eles identificaram? Que aqueles indivíduos que viviam com fragilidade, eles encontraram maior risco de complicações cirúrgicas, principalmente aquelas não infecciosas, entre os indivíduos frágeis. Então, a fragilidade, ela serviu como um marcador para identificar esse risco maior de complicações. Então, aqui nós não vimos mortalidade, mas nós vimos a fragilidade associada a complicações. E aí, esse indivíduo, se ele tem mais complicações, ele vai ter um risco maior de hospitalização, e também de mortalidade. Então, estudar a fragilidade no paciente com doença renal crônica é muito importante. Mas aí agora, vocês podem estar se perguntando, como que eu avalio essa fragilidade? O que eu posso utilizar de ferramenta? Nós percebemos que hoje não existe um consenso sobre qual é a melhor ferramenta. O que nós temos é um contexto de ferramentas que são úteis e válidas para a avaliação da fragilidade. A primeira que eu apresento aqui para vocês é a escala do fenótipo da fragilidade que foi proposto por Fried em 2001. Essa escala, ela avalia 5 itens, que são essa perda de peso não intencional no último ano, esse estado de exaustão, que vai ser caracterizado por respostas a um questionário, e aí se o paciente responder que ele se sente prejudicado na pergunta 7 e na pergunta 20, na maioria das vezes ou sempre, ele já pontua como positivo para a avaliação da fragilidade. A atividade física ela é avaliada por um questionário simples, mas que vai fornecer aí esse gasto calórico, E aí, quando reduzido, eu vou pontuar positivamente para esses indivíduos. A força muscular é avaliada por meio da dinamometria, por meio do teste de força de preensão manual, e a lentidão na marcha é por meio da velocidade, da avaliação da velocidade de caminhada desse indivíduo. É importante ressaltar aqui que para cada um desses itens eu tenho valores de referência, certo? Então, a escala de avaliação da fragilidade proposta por Fried é uma avaliação baseada em medidas objetivas e associada a perguntas, como por exemplo aquelas que eu vejo aqui na parte da exaustão. Então, serão frágeis aqueles indivíduos que pontuar pelo menos 3 dos 5 critérios, pré-frágeis aqueles que pontuarem 1 ou 2 critérios e não frágeis aqueles que não pontuarem nenhum dos critérios. Então, esse é o primeiro instrumento que eu trago aqui para vocês.
Um outro exemplo de avaliação objetiva e baseada em questionário é o SOLF Index. Esse instrumento ele é baseado na pergunta de perda de peso não intencional, no teste, né, de se levantar da cadeira 5 vezes sem o uso dos braços e também pelo baixo nível de energia. Novamente aqui, a pontuação ela vai de 0 a 3, né, e vai caracterizar esse indivíduo como frágil, pré-frágil e não frágil. Lembrando que a pontuação aqui ela é diferente do questionário proposto por Fried, porque aqui nós temos 5 itens. Já aqui nós temos 3, por isso que a pontuação ela varia de 0 a 3. Aqui eu trago um outro exemplo de avaliação exclusivamente objetiva, que é o Short Physical Performance Battery, que é um conjunto de avaliações objetivas que são concentrados na velocidade de marcha, na possibilidade desse indivíduo levantar-se repetidamente da cadeira e num teste de equilíbrio, onde é avaliado esse paciente em pé e se ele consegue se manter em pé e equilibrado. Aqui as pontuações elas mudam porque variam de 0 a 12. Cada um desses componentes eles podem ter aí de 0 até 4 pontos, sendo que 0 é a pior pontuação e 12 vai ser a melhor. É proposto um ponto de corte de 9, né, sugerindo então para identificar a fragilidade nesses indivíduos. Esse aqui é o rostinho desse instrumento, né, é um instrumento também amplamente utilizado na prática clínica. Nós temos também avaliações que elas são baseadas exclusivamente em questionários. Então, aqui eu trago 2 exemplos, que é o FSI, né, que é o Friel Screening Index, que são perguntas simples baseadas em sim ou não. Dentre as perguntas, nós temos perguntas relacionadas à nutrição, função física, atividade física, esquecimento e a esse estado de emoções ou exaustão. São 5 itens, certo? E que vão ser pontuados aí ou 0 ou 1. O somatório desses pontos aí vai totalizar então 5 pontos. E o outro exemplo que eu trago é o da Friel Scale, que é um instrumento também baseado em 5 questões, que são aí resumidas pelo acrônimo: fadiga, resistência, a ambulação, a presença de comorbidades e a perda de peso. A pontuação dessas 2 ferramentas, elas são a mesma. Então, serão frágeis aqueles indivíduos que pontuarem pelo menos 3 itens, pré-frágeis aqueles que pontuarem 1 ou 2 itens e não frágeis aqueles que não pontuarem nenhum item. Esse é o rostinho desses instrumentos. Então, o instrumento acima é o FSI, né, que é baseado, as perguntas são: se você, nos últimos 6 meses, perdeu 2 quilos ou mais, então a possibilidade de resposta é sim ou não. Sobre a baixa função física, se a pessoa ela pensa que ela está caminhando, né, um pouco mais lento do que antes. A baixa atividade física, que é caracterizada pela pergunta se na última semana ele caminhou com esse propósito de saúde, né? Então a possibilidade de resposta sim ou não. Se ele lembra do que aconteceu nos 5 minutos anteriores, certo? E a última pergunta, que é sobre exaustão, se nas 2 últimas semanas ele teve se sentiu cansado por algum motivo. O instrumento da Friel Scale é esse abaixo, que novamente são 5 perguntas baseadas no acrônimo que eu citei. Então, quais são as perguntas? Se o paciente se sente fadigado, se ele consegue subir um lance de 10 escadas, 10 degraus de escada, se ele consegue caminhar um caminhão, se ele consegue caminhar um quarteirão sem parar e sem ajuda, se ele faz o segmento ou tratamento de mais de 5 doenças e se nos últimos 6 meses ele perdeu pelo menos aí 5% do peso corporal de maneira não intencional. Então, uma questão que eu queria chamar a atenção é que a perda de peso na avaliação da fragilidade, ela tem que ser não intencional. Então, aquele indivíduo que conta pra gente que perdeu peso porque ele estava fazendo algum acompanhamento ou se foi algo proposital, não pontua para a fragilidade.
E, por último, a última ferramenta que eu trago aqui para vocês é uma avaliação baseada na impressão ali do avaliador, seja ele médico, ou nutricionista, ou fisioterapeuta. Então, o nome desse instrumento é a Clinical Fragility Scale, então ela é muito conhecida como CFS, e ela foi desenvolvida com base na avaliação da mobilidade, da energia, da atividade física em função. Porém, é baseada na percepção do avaliador. Então, o indivíduo ele vai ser questionado, né, sobre determinados pontos e o avaliador, com base na sua impressão, é que vai fazer essa pontuação. Então, 4 pontos, esse indivíduo ele vai ser considerado como vulnerável, 5 pontos levemente frágil e na verdade, acima de 5 pontos, ele já vai ser considerado aí como um indivíduo vivendo com fragilidade. Esse é o rostinho desse instrumento, né? Então, percebam que existem questões pontuais para cada uma das formas de avaliação, né? Sendo elas de 1 a 9, e o avaliador ele vai pontuar aquela que ele realmente entendeu que o indivíduo se encontra. Então, agora vocês devem estar se questionando, né? Eu entendi que existem associações relacionadas à fragilidade, que a fragilidade ela está associada à mortalidade, a morbidades, à hospitalização e à geração de custos de saúde. Mas o principal ponto de se avaliar a fragilidade é porque nós precisamos entender quais são as ações e quais são as estratégias que se enquadram melhor para aquele indivíduo. Essas estratégias elas precisam ser assertivas, uma vez que nós temos o objetivo de tratar esse indivíduo tanto a nível de prevenção, quanto a nível se ele já apresenta ali um estado de pré-fragilidade. Então, quanto mais precoce essa intervenção, melhor vai ser para o desfecho ou para o prognóstico daquele paciente. Então, nosso objetivo aqui é entender o que pode ser feito de melhor para a prevenção e, uma vez instalada o estado de pré-fragilidade ou já de fragilidade, entender onde nós precisamos atuar, né? Quais são os fatores que estão contribuindo para esse quadro de fragilidade nesse indivíduo? É relacionado à disfunção muscular esquelética? É a baixa atividade física? É as emoções desse indivíduo? Quais são os profissionais que precisam atuar? É um profissional ou é a equipe multiprofissional? O trabalho, ele vai ser uniprofissional ou ele vai ser um trabalho que perpassa aí por todas as áreas, né, por todas as profissões? Muitas vezes, para auxiliar na melhora desse prognóstico, né, e na melhora da qualidade de vida desse indivíduo, esse trabalho, ele precisa mais do que multidisciplinar, ser um trabalho transdisciplinar. Então, nós precisamos estar atentos para poder, então, proporcionar uma melhora de qualidade de vida para esse nosso paciente que vive com doença renal crônica. Certo, pessoal? Então, fico aberta a dúvidas, né? Espero que vocês tenham aí um excelente ano e que aproveitem os estudos, certo? Então, até a próxima e muito obrigada!